Olá, sejam bem-vindos ao Drica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. A partir de agora, por questões de edição, a gente vai ter os nossos bate-papos cotidianos nas quartas-feiras. Na semana passada, o Twitter disse que vai banir a propaganda política. E aí a pergunta de ouro é como esse banimento, se eu posso dizer dessa forma, funcionará e como isso vai entrar em prática. E aí gerou-se um debate, aliás, que é bastante conhecido no Brasil, que é a principal ou um dos principais problemas das redes sociais como um todo. O exército de perfis falsos que estão ali justamente para manipular o debate do momento, criando hashtags ou brigas. No Brasil a gente observa, o Twitter Brasil a gente vê muito claramente quando tem um assunto, a esquerda coloca uma etiqueta ou a direita coloca a etiqueta e aí vai. E aí o debate é se o Twitter consegue nessa direção banir ou filtrar, ou seja, lá o nome que a gente queira dar, mas sobretudo controlar o exército de perfis falsos, eu acho que é uma, vamos dizer assim, uma iniciativa muito positiva. Embora a gente também tenha que dizer, muito francamente, que é um negócio muito lucrativo, né? Porque quem trabalha com rede social sabe que existe aí toda uma possibilidade de compra e venda de seguidores, de curtidas, etc, etc. Então, é importante a transparência na rede social? É. Por outro lado, se o Twitter diz que vai banir a propaganda política, o Facebook disse que vai seguir. O Facebook também anda enfrentando problemas aqui na Europa, especialmente sobre o ponto de vista dos dados pessoais de seus usuários. Tem mais ou menos 2 anos que existe uma lei dos dados pessoais, essa lei que é muito rigorosa, que proíbe as empresas de passar ou de utilizar os dados pessoais de seus usuários, no qual obriga os prestadores de serviço ou empresas de solicitar o uso de dados pessoais. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você vai ao médico e você tem que fazer um exame. Aí o médico ele vai pedir a sua autorização para que ele use os seus dados pessoais para, por exemplo, passar essa informação para o laboratório. Estou explicando assim rapidamente para mostrar para vocês o quanto que essa lei é extremamente rigorosa. Ou, por exemplo, uma coisa que sempre existiu aqui em Viena, que você via o nome das pessoas na portaria, no interfone. Isso já não pode mais. Se as redes sociais elas estão sendo amplamente questionadas para que se tenha um filtro para evitar, vamos dizer assim, falsificação ou manipulação ou falsificação no debate público, a gente também pode analisar um pouco por outro lado quando setores na política ou políticos, não importa o naipe, se é de direita ou esquerda, que falam da palavra de controle das mídias. Por que será que eles querem controlar? Qual o intuito de, vamos dizer assim, de controlar o debate público? Muitos políticos falam isso e falam isso abertamente. Aí a gente tem que ficar meio que de butuca ligada. Para quê? Na minha leitura, né, a leitura Drica Ribas é a seguinte: eu sou contra a censura. Quando se fala em controlar a informação, a pergunta é por quê? Por outro lado, a gente tem que ter um ambiente nas redes sociais para que não somente favoreça um debate público mais, vamos falar, mais justo, mas no sentido de ter transparência, no sentido de que o outro ele pode discordar de você, mas ele não pode te ofender, e é nessa direção que deve se ir. E aí vem um ponto que eu gostaria de compartilhar, assim, para concluir esse raciocínio, é que antigamente, no que eu falando parte da imprensa de modo geral, quando se publicava um texto no jornal, você queria ter uma conversa com aquele jornalista, colunista, ou que seja, você mandava a carta, né?
ou telefonava, mas aí a imprensa ela atendia se queria, ou se não queria deixava para lá. E hoje as redes sociais não. Então existe também setores importantes, até na política, da elite de modo geral, que não aceita questionamentos. E aí é importante a gente achar um caminho, um meio termo. Na minha leitura, como eu já disse, eu sou contra a censura, mas é importante sim trazer um filtro e, sobretudo, trazer transparência. Essa é a palavra que ninguém fala. Ninguém fala a palavra transparência até agora. Então é isso. Eu vou acompanhar, né, esse debate. A gente vai acompanhar aqui no Drica Ribas TV, tanto no blog, tanto aqui no canal. E a gente vai ver como será essa proibição. Para que lado eles vão? Será que eles vão atender a grupos puramente ideológicos? Ou será que eles vão atacar o problema, vamos dizer assim, no centro do problema, que é nos falsos perfis sociais? Será que eles vão fazer isso? A gente não sabe. O fato é que tem as eleições da Grã-Bretanha no dia 12 de dezembro, que vai ser já a primeira eleição pós esse banimento de propaganda política, e ano que vem as eleições nos Estados Unidos. Essa eleição vai trazer uma discussão fortíssima nas redes sociais, sem sombra de dúvidas, e claro, sem contar que a gente tem eleições municipais ano que vem. Então tem muita coisa interessante para observar por aí. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal se vocês curtem bate-papos cotidianos. Me segue pelas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Drica Ribas TV. Fui!